temen el enorme desafío que les ofrezco. Es preciso que le tengan miedo. É o maior orçamento do audiovisual da história da Espanha, não é isso, Rodrigo? É. E ele está na tela. E está na tela. E esse valor de produção está na tela. É um projeto grande, realmente, nesse sentido ambicioso, porque foi o maior orçamento mesmo para uma série. É uma série em 6 episódios e ela conta a história dessa grande expedição, uma expedição que enfim, literalmente mudou a história da humanidade, com a descoberta dessa passagem pelo oeste, né? Porque até então os navios passavam pelo sul da África para ir até as Índias, por causa das especiarias, né? As especiarias, que na época era mais valiosa do que o próprio ouro, até porque era mais leve, né? O cravo, o incenso, mirra. E aí existia essa necessidade porque os navios naufragavam ali no sul da África, com as tormentas, com correntes. E o Fernão de Magalhães é este português que cresce, fica órfão muito cedo. Isso tudo que eu estou te contando é o passado de Magalhães, que não está na internet. Eu descobri com uma historiadora e eu vou dividir com o espectador que vai assistir a série. Basicamente, de onde vem, né? Eu fiz uma pesquisa longa porque tive muito tempo, né? O roteiro chegou, estava filmando 7 Prisioneiros em São Paulo, quase terminando. Aí o meu agente que leu falou, olha, uma história sobre Fernão de Magalhães, chegou de uma série espanhola. Eu falei, Fernão de Magalhães, especiarias e Estreito de Magalhães, e parou aí. E eu não lembrava, foi o que eu aprendi na escola. E aí li o roteiro e fiquei fascinado com a história, porque é uma grande história. Desde o começo dele planejando essa expedição, até tentar o financiamento em Portugal, não conseguir ir para a Espanha e toda a aventura da expedição até o fim dele, sem dar spoilers. Mas basicamente ele cresce, ele fica órfão, vai para a corte trabalhar como pajem, cresce na corte, não é nobre, e se junta ao exército português, luta pelo exército português em várias batalhas, durante anos embarcado. E aí ele começa a desenvolver uma relação muito complicada com o rei de Portugal, porque apesar de performar nessas batalhas muito bem, não se sente reconhecido pelo rei. Isso vai crescendo, 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 até o ponto inicial da série. A gente inicia exatamente no ponto onde ele, depois de muitos anos de ter acesso à biblioteca naval, aos documentos, ter estudado astronomia, estudado navegação, esse homem cresce e junta essa documentação e está absolutamente convencido, e se torna literalmente uma obsessão, encontrar esta passagem e mudar a história. E ele nem sequer é atendido pelo rei de Portugal, se sente completamente humilhado e vai buscar, então, o reino da Espanha. Majestad, hay un camino más corto para llegar a las Indias de sus riquezas. Lo descubriré para vos. Muito importante fazer um personagem histórico, ter que fazer um mergulho naquela época. Estamos falando de 1519, quando eles saem, né? Então, por aí. Como era o mundo, como eles pensavam, quais eram os hábitos, os costumes, que homens eram esses, né, dessa época. Nesse sentido, acho que trazemos uma discussão muito interessante, que é o início da colonização. Agora a gente viu aí movimentos derrubando estátuas na Europa, aqui agora a gente falando de colonização, né, dos povos originários, e tentando agora ver o que a gente faz com isso, né? E a série, ela, apesar dessa expedição ser uma expedição com o objetivo comercial, né, essa específica, ela pretende descobrir essa rota de comércio e se apoderar dessa rota para a Espanha. Essa é a promessa de Magalhães para o rei da Espanha, mas ela passa pela colonização, né? A série começa planejando a expedição e vai até a primeira circunnavegação ao redor da Terra, que é completada por Sebastião Elcano, que quem faz é o Álvaro Morte. Para o pessoal que viu A Casa de Papel, o professor da Casa de Papel, é o piloto do barco. Esse barco não vai afundar, porque ele vai ter um plano. Ele vai ter um plano maestro. O mapa termina aqui. Mea culpa, mea máxima culpa. No.
Hemos navegado por aguas que jamás nadie antes había navegado. É um projeto do jeito que você gosta, cheio de desafios. Você foi em busca de documentos biográficos, você teve contato com essa historiadora para, enfim, entender que época era aquela, que história era pregressa desse personagem. Você dispensou dublês, como a gente sabe. Olha o Juca. Vamos no Juca, tem que mostrar o Juca. Mostra o amigo aqui, ó. É o Juca. E como eu estava falando, é uma série do jeito que o Rodrigo gosta, cheio de desafios, né? Na história dos dublês, que a gente sabe que você deixa os dublês descansando no set. Na questão do espanhol, que você foi procurar um acento mais antigo, arcaico, né? De um espanhol arcaico. A questão da língua, ela é um pouco mais específica. Além do espanhol, do castelhano da época, né? Você fala português também. Falo português, de Portugal. mas português com um sotaque português, de Portugal. Né? Um personagem português, eu precisava fazer o sotaque português. Mas se divide em duas partes, esse trabalho da língua. Linguístico. Ou seja, do momento em que eu faço a minha primeira aula com a professora de espanhol, deixa eu te falar aqui um pouco das falas, vamos conversar para ver como estava o meu espanhol. E a professora espanhola escuta e fala assim, tá. Eu falei, e aí, você tá me entendendo bem? Tá legal? Faz tempo que eu não falo, tá enferrujado? Eu falei, não, tô entendendo muito bem. Tá bem fluido, te entendo perfeitamente. E fez uma pausa assim, aí eu... Não, soa um latino-americano. Eu falei, como assim latino-americano? Ela falou, não, é que o castelhano falado na Espanha é diferente. Sim. Do castelhano falado, não é sotaque. Estamos falando de gramática. E aí, quando eu notei que existia realmente uma diferença, eu falei, mas o Fernão de Magalhães teria aprendido a falar na Espanha. A gente não nem chegado, não tem como eu falar esse espanhol que eu falo. E aí bateu um certo desespero, mas ela falou, não, mas o produtor disse que o importante é ser bem entendido. E eu falei, mas aí você falou, você não me conhece. Não, eu não falei isso, mas eu tive uma atitude assim. Falei, mas está errado. Não faz o menor sentido. Ela falou, não, mas aí seria só para o ouvido espanhol. Eu falei, mas sério, a gente está fazendo aqui. Não tem como, gente. Eu preciso aprender a falar dessa forma. Ele aprendeu que é um personagem histórico, a gente não está inventando uma história. Preciso ter um respeito com a história, né? E com o que a gente está fazendo. Aí eu tinha 10 aulas programadas, eu falei, vamos ligar para o produtor. Aí ele já, não, mas tem certeza? Eu falei, absoluta. No mínimo 30 sessões aí para trabalhar isso. E aí ele, enfim, falou, ok, vamos lá. E aí eu fiquei trabalhando. O nome dela é Irene, uma professora que me ajudou muitíssimo. Inclusive, eu pedi na primeira semana de filmagem, eu falei, eu gostaria que ela estivesse lá presente aqui para me ajudar, porque o HD estava ocupado. Eu tinha o espanhol, eu tinha o português, o personagem histórico. Seria um descobrimento único. Merece la pena buscar la gloria si acabas muerto en el empeño. Estaré con vosotros tan pronto como pueda. É um personagem muito polêmico. Quando você pesquisa na internet, Fernão de Magalhães, você vai encontrar, para muitos, um grande herói. Sabe se é o herói ou um para outros, vilão, traidor. Saiu de Portugal, foi buscar financiamento à Espanha. Como? Eu tenho nenhum interesse em defender ou, enfim, ou criticar qualquer tipo de personagem. Meu trabalho é simplesmente humanizar a personagem que eu estou fazendo. Mas isso conta muito. Compreender, né? Exato. Quando você humaniza, o espectador se identifica ou não, gosta, odeia. Essa é a beleza dessa experiência que vai se completar no espectador, né? Cada um tem a sua experiência e as suas reações. Mas é importante que ele compreenda, que ele entenda de onde vem, quem teria sido, no caso, Fernão de Magalhães. A série estreou primeiro na Espanha, né? E como está sendo a repercussão? Maravilhosa. Na Espanha, enfim, estreou na Espanha, Portugal, países europeus e países com língua, com castelhano, que é toda a América do Sul, menos o Brasil. O Brasil está estreando agora, mas está indo super bem.
Na América do Sul, super bem. Na Espanha já está quase um mês e continua muito bem. Vamos ver agora no Brasil. Maravilha. Bom, então já desbravou Hollywood, agora Espanha, agora vai partir para onde? Não faço a menor ideia. Um prazer Tudo meu. te encontrar depois de tanto tempo, com tantos projetos bacanas, como sempre. É um prazer acompanhar aí tua história há tanto tempo. Para mim também, eu sempre adoro falar com o Canal Brasil. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.